Amados, vocês estão bem? Sejam bem-vindos à série Recomeço. Mas antes, preciso pedir uma coisinha para vocês. Já se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha para os seus amigos. Agora sim, vamos para o vídeo? Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versos entre os 5 e os 6, diz assim: Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes com tanta quantidade que a rede lhes rompia. Aqui, nesse episódio, vemos que Pedro já tinha tentado pescar durante a noite inteira e não tinha conseguido os seus peixes. Em determinado momento, Jesus aparece e pede para fazer exatamente aquilo que ele já tinha feito durante toda a noite. E Pedro diz: eu tentei fazer isso durante a noite e não deu certo, mas por tua palavra, ou seja, isso é uma forma bonitinha de falar, por sua conta e risco. Se der certo, beleza, se der errado é porque você mandou. Eu jogarei novamente a rede. E quando Pedro faz aquilo que o mestre pede, muitos peixes são trazidos naquela rede. E depois dali, a Bíblia nos conta que Jesus faz um convite a ele para o seguir, para ser discípulo. Tamanho dessa escolha que Pedro teve que fazer, sabendo que já tentou tanto tempo fazer aquela mesma cena de jogar a rede para o lado direito e não vinha nada, mas com a palavra do mestre jogou e aconteceu. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que o segredo somos nós? A gente tenta e joga a rede, e puxa a rede e os peixes não vêm. E muitas vezes, quando Jesus nos pede, talvez para fazer a mesma coisa, mas por ser pedido dele, por fazermos juntos com ele, a coisa dá certo. Aqui nessa palavra, o que Pedro entendeu e pôde vivenciar é que o segredo não era ele. O segredo não era o barco, o segredo não era a rede, o segredo não era o lado que jogava, porque se Jesus mandasse jogar aquela rede numa árvore, iria sair peixes da árvore. Se Jesus mandasse jogar aquela rede na terra, iria sair peixes da terra. O segredo era a direção. O segredo era a voz do mestre, a direção que o mestre pedia para que seja lançado aquelas redes. E hoje, o que a palavra vem nos mostrar e nos pedir é que nós abandonemos muitas vezes as nossas vontades e percamos o medo de tomar decisões difíceis. O que a gente acaba esquecendo quando olha para a palavra é o que aconteceu depois. Além desse milagre grandioso de ter enchido a rede por uma decisão e de obedecer à voz do mestre, o que aconteceu depois que a gente nunca leva em conta é que Pedro naquele momento tinha acabado de ficar rico, vamos dizer assim. Porque Pedro encheu tantos peixes naquela rede que ele podia simplesmente parar de trabalhar, pagar todas as suas dívidas e sustentar a sua família de tantos peixes que tinha. E ele tinha ali nas mãos subsídio para virar o maior pescador daquela região. E quando Jesus o convidou para segui-lo, ele teve uma decisão difícil. Decisão essa de abandonar aqueles peixes e seguir aquele que deu a provisão desses peixes. Muitas vezes, quando Jesus nos orienta e nos dá uma visão, nos dá uma direção, a gente começa a pensar, mas talvez eu vá perder isso, perder aquilo, perder aquele alguém. E a gente fica com medo de tomar aquela decisão.
a decisão de seguir Jesus a todo custo. Em qual ponto da nossa vida a gente acaba tendo medo, né? Acaba tendo medo de abandonar esses peixes, abandonar a nossa zona de conforto para seguir aquele que tem a voz, que tem a autonomia de falar, vai aparecer peixes, porque quem está falando sou eu. Só precisa você me seguir. E Pedro tomou uma decisão, aqui na palavra nos diz que rápida, de abandonar o seu barco, as suas redes, até mesmo a sua família, para seguir esse mestre. Porque da mesma forma que ele presenciou esse milagre gigantesco, ele acreditou que iria viver muitos outros. E Jesus vem nos pedir exatamente isso nessa noite. Que naquilo que talvez nos cause medo de perder talvez nossos amigos, medo de perder talvez a nossa estabilidade, medo de perder contatos. Ele vem dizer assim, venha me seguir, porque me seguindo, esse milagre vai ser até pequeno. Porque depois da decisão de Pedro, ele vivenciou junto com Jesus muitos outros milagres. Vivenciou com Jesus muitas obras que, se ele tivesse aceitado aqueles peixes como suficiente, de maneira nenhuma ele viveria. Então, aí na sua vida, o que tem te segurando para tomar a decisão nesse momento de abandonar aquilo que te prende na praia, aquilo que te prende fazendo a mesma coisa sempre e não aceitando de verdade o chamado de Deus? O que te afasta, o que te prende e não deixa você pular para um outro nível de fato? Porque assim como Jesus fez com Pedro, respeitando essa liberdade que Pedro tinha de ficar com aqueles peixes e continuar sendo aquele que ele era, Jesus fez um convite para que ele começasse a segui-lo. Porque para mim, para você, começar a seguir Jesus, não tem que mudar nada. Ele vem nos chamar da maneira que nós somos, mas tem as entrelinhas, que quando nós começamos a segui-lo e deixamos ele tomar o controle, aí sim, muita coisa vai mudar. Assim como Pedro era um pescador de peixes, começou a se tornar um pescador de homens através de um sim. Através de um sim, de perder o medo de deixar aqueles peixes na praia e seguir esse Jesus. É isso que ele nos pede hoje. Que talvez aquele Rodrigo antigo que tinha medo de abandonar tudo para segui-lo, só precisava de um sim. Aquele homem, aquela mulher que só precisa olhar para Jesus e falar: eu aceito seguir-te. Eu aceito abandonar qualquer coisa. Mesmo que isso me tire da minha zona de conforto, mesmo que me faça perder alguns amigos, mesmo que me faça me afastar de coisas que eu fazia, que eu achava certo. Mas é com essa visão de que, dando o sim, se entregando inteiramente, ele também se entrega inteiramente a nós. Então, amadinho, o que você espera para se entregar realmente? Para tomar essa decisão e fazer essa escolha difícil? Essa escolha difícil de abandonar seus peixes na areia e seguir o Mestre sem saber para onde vai, ou quais outros peixes vai pescar. Na sua vida, o que você precisa tomar de decisão, abandonando inteiramente e seguindo esse Mestre. Então é
Jesus vem nos pedir exatamente isso nessa noite. E para completar isso, vamos nos entregar a essa escolha difícil. Abra as tuas mãos, fecha os teus olhos e ore comigo dessa maneira. Senhor Jesus, eu sei que muitas vezes os teus chamados não são atendidos por mim. Eu sei que muitas vezes eu jogo a rede para o lado ao contrário. Muitas vezes eu volto para o barco. Muitas vezes eu quero só voltar a pescar e não aceito o teu chamado. Mas nessa noite eu me entrego inteiramente e dou inteiramente o meu sim. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero ser novo em Ti. Eu quero ser outra pessoa em Ti. Eu quero que o Senhor guie os meus passos. Que escreva meu nome em Teu livro da vida. Que apague meu passado e me faça um pescador de homens. Em nome de Jesus. Amém.